E aí, pessoal? Tá todo mundo aí? Vamos falando. Hoje, quarta-feira, né? E dia 12, é isso, né? É dia 12 de agosto, né? E aí, tudo bom? Bom, hoje eu tô com minha assessora aí do lado, né? Se tiver algumas respostas para dar para vocês as questões, alguns irão perguntar, estou à disposição. Então, gente, episódio número 3, né, dessa série, né, além da, Além da receita. da receita, né, hoje tá friozinho aqui, a cabeça tem que ficar no lugar, né. Então, gente, vamos falando, acenando, entrando todo mundo aqui hoje. Bom dia, Jonathan, lá de Alagoas, a gente se viu no domingo junto, trabalhando junto no evento, né? Foi muito bom rever você. Então, gente, como bom francês que eu sou, vou falar, muitas vezes as pessoas falam assim, é francês, é chique, é cara, é receita fechada, sem espaço para criatividade. Não sei de onde vem esse mito aqui, essas pessoas que dizem, na verdade, eu sei mais ou menos, porque realmente a escola da cozinha francesa teve suas raízes dentro de uma nobreza, né, na verdade, dizer, no nível da execução, de ofertar, antes de se democratizar para a população, obviamente, só uma certa camada da população tinha acesso a uma cozinha rica, né? Então acabou realmente engessando um pouco nessa visão o que se olhou para a cozinha francesa, e que está completamente equivocada, porque na verdade a cozinha da escola francesa como um todo, ela cultua bastante a questão das bases, isso que nós vamos falar. Base e principalmente a questão do processo, né? Ficou marcada, né, dentro da história. Um prato de um restaurante que tem estrela, sempre se vê o prato em cima, nunca se olha para toda a questão processual existente por trás dele, né? E não há monte, não é, da construção dessa receita, quer dizer, obviamente que seja a expressão da sua cozinha com produtos locais, no caso aqui no Brasil, sempre haverá um embaseamento, e muitas vezes eu falo com toda tranquilidade, a escola francesa tem uma importância ímpar nessa história. A base clássica não é uma receita fechada, gente, né? É um princípio de aplicação focado em si numa reflexão profunda e que se aplica em qualquer tipo de cozinha, né? Qualquer identidade de cozinha, vamos dizer assim, né? Portanto, não é uma base que vai engessar teu cardápio, né? É justamente o contrário, né? Se você não tem as bases encurraladas, vamos dizer, justamente nessa questão do processo, e a falta dela que vai engessar teu cardápio, que você vai dar uns tiros em todos os cantos, sem realmente saber para onde que vai. Então, se não é sobre seguir receita, que quando vocês estão querendo fazer algum trabalho diferenciado no seu restaurante, é justamente entender o quanto se precisa dominar determinadas bases, e são vários que a gente pode definir como umas técnicas também, não é? Técnica de execução, como que eu vou executar, não é? E eu penso logo, justamente, sempre na questão dos caldos bem feitos, né? Porque esse alicerce que vai te dar realmente a questão processual para determinar algumas receitas que estarão a priori do teu gosto,
É muito importante que quando um cozinheiro vai desenvolver um cardápio, é óbvio que ele tem que direcionar a satisfazer seu cliente, conhecendo seu eleitorado, como a gente fala, mas ele tem que ter também uma questão de satisfação pessoal. Não, eu gosto de fazer essa receita, eu gosto de comer essa receita, mas não é a receita em si. Para a construção dessa receita, vocês vão ter que ter essas bases profundas, que não são inventadas assim, de uma hora para outra. Tem gente que passaram antes de nós e que pensaram em tudo isso, né? E aí que vem, por exemplo, essa questão da preocupação ambiental, da preocupação de uma cozinha saudável. Você acha que só agora que a gente está se perguntando? Ninguém pensou nisso lá atrás? Completamente equivocada. Já se pensou com os meios do momento, e, portanto, hoje, da tua cozinha que vai evoluir no teu restaurante, ela tem que usar essas bases já que for prescrita e evoluir, obviamente, com os tempos que estamos vivendo, né? Se olha, por exemplo, que esses últimos anos teve um momento de querer globalizar, vamos dizer assim, a cozinha como um todo, né? Para trabalhar com produto importado, que vem de não sei de onde, que já andou não sei quantos milhares de quilômetros. E hoje é o momento, com os apertos que a gente sente, todos nós, nessa crise mundial, não é específica no Brasil, uma crise financeira, uma crise monetária. O dinheiro está curto para muita gente, não para todos, obviamente, como sempre. Mas, portanto, no seu trabalho, dia a dia, você tem que direcionar uma cozinha com utilização de produtos locais, mais próxima da onde você está atuando, mas sem abrir mão de conhecimento profundo. E aí que vem a importância de você mergulhar com muita humildade sobre o que se escreveu lá no passado para poder se inspirar e readequar, vamos dizer, alguns pensamentos, base escrita, né? Quando a gente tem a sorte de encontrar algo escrito, para traduzir isso no seu cardápio no dia a dia. Então, eu vou tentar mostrar para você, obviamente que ali não é na prática, é só falando, deixar te mostrar como se pode dominar uma base no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua cozinha, né? Então, eu acabei de falar, a referência maior que eu pego é como um fundo, um caldo bem feito, vira várias possibilidades no cardápio. Falando isso, eu estava falando sobre essa cozinha, vamos dizer, de sustentabilidade, quer dizer, essa questão vegetariana hoje que está vindo, que quer dizer que o mais usa de legumes e vegetais dentro da composição dos pratos, apesar que isso me assusta bastante, porque nas minhas experiências pessoais, a gente tenta oferecer alguma coisa diferenciadas, vamos dizer, utilizando esse conceito, e quando se põe uns pratos assim, de uma forma aleatória para as pessoas se servir, você percebe que o pessoal está indo para as coisas mais óbvias, né? Então vai nos queijos, que não é vegetariano, pão, vão pegar o que eles conhecem, né? Uma salada caprese, portanto, de tomate e mussarela, mas quando você começa a diversificar, tentar trabalhar com lentilha, com petit pois, ervilha, aspargo, apresentado de uma forma diferente, que se não fosse um arroz, um risoto de aspargo, as pessoas não vão em cima desses pratos. Então tem um pouco antagônica, vamos dizer assim. Você tem um discurso, mas na prática as pessoas comem muitas coisas que, eu não vou dizer que não deveria, mas vão comer coisas que elas conhecem, que elas
Então, demonstra que realmente o público não tenta entender um pouco mais o que significa uma cozinha um pouco mais saudável, né? E aí a gente pode falar horas em cima disso, né? E justamente quando eu falo das bases, se você pega um livro que eu pessoalmente considero a referência dentro da cozinha, que é o livro do Auguste Escoffier, que é Le Guide Culinaire, que infelizmente não é traduzido em português, vocês vão encontrar ele só em francês e inglês, mas quem puder ter oportunidade. E quando se abre com cuidado, vocês vão perceber que 1/3 desse livro aborda, por exemplo, sopas, consommé, caldo, velouté de legumes. Então, muitas vezes, esses capítulos têm uma relação profunda com algo muito saúde, vamos dizer, na execução, se for bem executado. E aí, você precisa se aprofundar na execução de tudo que eu acabei de citar. Então, como que se constrói um fundo bem feito? Um caldo bem feito, um roux bem feito, se tiver que usar um espessante, às vezes condenado por alguns com farinha, às vezes por ignorância, porque eles acham que a farinha é terrível dentro da composição do molho. Já falei isso várias vezes em outras lives, que depende da temperatura, da cocção, da quantidade que vai ser usada. É muito fácil condenar e mais difícil explicar, né? Sempre, né? Então, essa lógica de construção de uma cozinha de base clássica, de ter essas bases bem executadas para depois trabalhar uma cozinha um pouco mais criativa no seu dia a dia, precisa aprofundar. E quem pode fazer isso é você estudando mais. Vai estudando, não fica se limitando a copiar ou a plagiar simplesmente por uma fotografia. Isso aí eu já falei na semana passada. Os livros do passado não tinha foto, era só texto. Então, partir do princípio que você tinha capacidade de traduzir o que estava escrito, né? É o ponto de partida. Então, portanto, é uma lógica, né, de preparos bem construída, né? É o ponto de partida que você vai ter por o oferecimento de vários pratos no teu cardápio, né? Eu vou dizer que isso não é sobre a criatividade do prato que estamos falando, né? Você tem realmente uma base bem construída, vai mudar completamente a lógica, a logística de execução inteira dentro da tua cozinha. Estamos falando de cozinha profissional principalmente, óbvio. Então, um parente, eu sempre falo o seguinte: para quem tem restaurante ou pretende fazer obra, ou pretende abrir um restaurante, a área de pré-preparo, justamente, ela é fundamental. Que é nessa área de pré-preparo que vocês vão ter um espaço para preparar essas bases clássicas. Não é na hora que for servir o cliente, né? Ela antecipa, justamente, esse preparo de base, um trabalho de finalização que você vai ter depois numa cozinha, que a gente pode chamar uma cozinha justamente de finalização ou de execução. Então, tem uma relação com a questão de arquitetos, que muitas vezes são muito preocupados com a decoração do restaurante, porque vão num discurso que tem que fazer X couvert para pagar um empreendimento, que eu não sou contra, mas para isso você tem que ter uma estrutura produtiva, bem pensado, que tem uma relação justamente com a construção do cardápio e, dentro dessa construção do cardápio, aonde serão preparadas as bases para ter um resultado diferenciado a ser apresentado para o cliente. Então, muitas vezes é melhor ter um espaço um pouquinho menor, jogando em cima da qualidade da cozinha que será apresentada e do serviço, obviamente,
e de partir em cima, o que chama em inglês turnover. Então você tem um bar, as pessoas vão esperar, mas a tua área produtiva, ela tem como aguentar realmente uma pressão muito grande, porque você tem dentro dessa área produtiva um espaço que foi pensado para preparar as bases de uma forma adequada. As bases clássicas, tá? Então, tudo isso tem um impacto na sua operação. Vai ter, se você não pensar desde o início do projeto, em tudo que eu acabei falando, vocês vão ter um impacto negativo. Isso eu garanto para vocês, mas aí depois é tarde para você recuperar, porque o cliente já está batendo na porta e você não consegue acompanhar justamente a demanda que está aí, e muitas vezes você se perde dentro da apresentação ou da finalização dos trabalhos. Então, para ter uma base clássica bem executada numa cozinha, depende também não só da questão do ser humano, mas também da questão do planejamento arquitetônico do empreendimento como um todo, né? E óbvio, uma hora dessa tem que sentar o chefe de cozinha, que às vezes chamado só na hora que tudo estiver montado, deveria sentar junto com os arquitetos para definir exatamente a logística que vai lhe garantir uma qualidade a ser apresentada ao seu cliente, para ter um espaço adequado para preparar as bases, embaseamento. É engraçado, né? Estamos num país onde a construção civil explode em todos os cantos. Imagine se todos esses prédios não tivessem um alicerce, né, de fundação muito bem executado, né? Os prédios iam cair um atrás do outro, né? Então a cozinha é a mesma coisa, mas ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso, né? Eu estou olhando um pouco o que foi anotado, o que eu anotei. Eu acabei de falar, essa questão de ter bem pensado no processo da construção de uma cozinha, para ter as bases bem executadas, te ajuda a ganhar padronização, que assim você define uma igualização de execução dos teus pratos, porque a base é a mesma e só o preparo final que pode variar, porque aí entra a questão pessoal, vamos dizer, da criatividade em cima de todas essas bases que você já tem. Você vai ganhar agilidade e, obviamente, uma redução de desperdício muito grande dentro da tua cozinha. Porque aonde vai se defender esse processo de construção de base é numa cozinha de pré-preparo, num espaço de pré-preparo, se não chama de cozinha de pré-preparo. Um espaço que tem como padronizar, pesar, embalar e colocar isso em distribuição na hora certa, na quantidade certa para a cozinha de finalização. Eu diria que esse trabalho, inclusive, muitas vezes cabe ao cozinheiro definir, não, muitas vezes teria que ser talvez a nutricionista. No país onde que tem muita nutricionista, não é simplesmente para pegar a temperatura do prato na hora que ele está sendo servido. Elas deveriam, por obrigação, a meu ver, acompanhar todo o trabalho de produção. Todo o trabalho de produção, de recebimento da mercadoria, justamente depois do porcionamento da mercadoria, da execução das bases, né? Acompanhar o processo total, do início até o fim, não é? Até ser guardada no lugar certo, na embalagem certa, para depois porcionar ser responsável pela distribuição na cozinha da finalização. Mas elas poderiam garantir justamente tudo que seria servido ao cliente, porque elas acompanhariam todo o processo de preparo das bases importantes para a construção de uma cozinha saudável, criativa, chame do jeito que você quiser,
Mas isso que é importante. Então você precisa rever urgentemente nesse país a concepção da montagem das cozinhas como um todo, né? Eu percebo nas minhas andanças que não mudou nada, né? E sempre achando que naquele buraco da cozinha tudo vai se resolver. E não é bem assim, não. Eu volto a dizer, com essa visão que eu estou passando para vocês, vocês vão ganhar agilidade, padronização e, obviamente, redução de desperdício e qualidade, né? O padrão, a definição do processo qualitativa no seu empreendimento começa ali, não é na hora que finaliza o prato, jamais, né? E com isso, obviamente, pode entrar como que eu vou aproveitar melhor o ingrediente dentro desse processo de pré-preparo, otimiza um produto, qual é a parte mais interessante para servir meu cliente. Isso não impede que a outra parte eu possa usar para, de repente, construir o outro prato, mas tudo isso vai ser feito lá, en amont, que a gente chama em francês, né? Lá atrás. Então, essa semana, inclusive, eu estava falando com um dos meus colaboradores aqui, que talvez tem pessoas que não vão gostar que eu vou falar, mas o Napoleão Bonaparte falava sempre essa frase que era la marche en avant, quer dizer, você a marcha adiante. Na hora que se começa um processo, você não tem como voltar para trás, não tem como, ou senão você vai enrolar no meio do campo, e aí o seu custo vai lá em cima. Então, a marche en avant era o que ele definia, sempre pensar muito bem antes de qualquer batalha, que na hora que ia para frente, não havia como voltar para trás. Então, o andar para frente era justamente pensada numa reflexão grande sobre otimizar cada passo do seu soldado, cada tempo do seu soldado. Se precisava parar, ele já tinha que ser bem abastecida. Então, eles comiam justamente em pé, já com conserva na mão, enquanto os inimigos lá na frente tinham que parar no meio do caminho para poder esquentar o rango, como vamos dizer assim, né? Então, a marcha en avant na cozinha é fundamental. Você recebe e entra diretamente na questão processual, né? De uma logística de construção em prol de uma cozinha que você irá oferecer lá na frente. Quando eu falo uma cozinha, é a identidade da cozinha. Mas não muda nada, seja uma cozinha francesa, seja uma cozinha italiana, seja uma cozinha brasileira, se você não assimilar essa relação do caminho a ser seguida para ter uma construção de base muito sólida para poder oferecer uma cozinha inteligente e que trabalhe dentro do conceito de otimizar o produto, porque tem que defender realmente o resultado financeiro. Infelizmente, vocês vão ficar se enrolando e vai ter um CMV chamado um custo alimentar lá em cima, porque você não consegue voltar para trás. Se você está num processo onde você está limitado, você não consegue, não é? Então, não é só o preparo final que vai variar, não é? A base, ela tem que ser a mesma, e aí sim varia teu produto final lá na frente. Então, isso, já falamos bastante sobre isso, né? Sempre pensa realmente de ter um cardápio versátil, né? Obviamente, tem que oferecer a todo mundo. E quando eu falo de ter umas bases, dentro do conceito do cardápio montado com inteligência, você não precisa ter 50 molhos que você tem no teu cardápio. Se você tem um molho base, ele vai poder se transformar em N proposta, né? Você consegue, juntando a esse molho base, alguma redução, algum purê de legumes, algumas folhas, num processo de emulsão que é lá no finalzinho, mas você tem essa base que se multiplica, vamos dizer assim, em opções
criativa para teu cardápio. Isso e sempre o molho mãe. Por que chama molho mãe? Porque ele é uma base. Eu obviamente eu estou dentro da liturgia da cozinha francesa, que depois se multiplicando poderá oferecer opções diferenciadas de sabor, de cor e até de textura, mas a base é sempre a mesma, né? Então, se essa base está muito bem construída, obviamente que se garante um resultado final muito atraente, que vai ficar na memória do seu cliente, que isso é importante, e que ele pessoalmente não sabe que essa base que você usou é a mesma para transformar algum dos seus pratos. Obviamente que quando eu falo isso, eu me refiro a alguns molhos, por exemplo, né? Mas pode ser outras bases, que não são obrigatoriamente caldos para se transformar em molhos diferenciados. É isso, né? Eu vou deixar um espaço rapidinho, que horas são já? Hoje, 26 já. Para algumas perguntas, se você tiver como me passar isso. Sim. Chiara, então vai lá. Eu pedi aqui, eu tô esperando mandarem. Bom, mas se não tem a resposta, então eu vou embora. Se não tem que pergunta, vou embora. Tão tímidos. Tão tímida? Mas é isso, gente. A base que você... eu tenho uma frase afinal, desculpa, eu estou botando minha mão aqui, que domina hoje o cardápio que você não vai precisar reinventar amanhã. Isso é boa, viu? Isso aqui é exatamente isso, né? A base que você domina hoje é o cardápio que você não precisa reinventar amanhã. Tá claro, não é? Então, não tem pergunta. Melhores livros para estudar a base, eu já falei. Se você conseguir, eu estou vendo uma das perguntas aqui, para mim, o guide culinaire, que todos os chefes de cozinha, vamos dizer, de entonação ocidental, se referem sempre ao Auguste Escoffier, o guide culinaire. O único problema é que ele não tem tradução em português, mas com IA e com companhia, hoje em dia, é fácil conseguir. Então, ele está em francês e em inglês, mas facilmente se consegue uma tradução decente através de todos esses instrumentos que possui hoje em dia o mundo como que chama, da inteligência artificial e companhia, né? Le Guide Culinaire, de Auguste Escoffier. Uso bechamel para o estrogonofe, estou errado? Como é que é? Uso bechamel para o estrogonofe, estou errado? Eu diria que hoje, para fazer um estrogonofe, você não tem obrigação de usar um bechamel. Exato. Um estrogonofe, ele tem que ter um caldo de carne muito bem feito, já para começar. Não é simplesmente creme. E se você quer deixar ele um pouco mais cremoso, basta colocar um pouquinho de crema ou finalizar com uma colher de bechamel. Se você não tem creme de leite onde você está atuando, essas coisas todas. Mas um estrogonofe, ele tem um caldo de carne na sua base. Não é simplesmente puxar a carne, botar bechamel e tomate, né? Não é bem assim, não. A base do molho bechamel pode ser transformada em quantos molhos simples? Não, o molho bechamel, na verdade, a base dele é um velouté, né? Então, ele, inclusive, faz parte do curso nosso Método Conhecimento 1, que mostra a barbaridade que se fez com bechamel no mundo, né? Que se limitou a ser um roux com leite, e jamais foi isso. Jamais foi isso, né? E está escrito no Escoffier, o molho bechamel, a princípio, é um velouté, que é construído com roux, portanto, manteiga e farinha. Havia leite durante a cocção, misturado com osso de vitela e tocinho de porco. Sim, e cozinhava 6 a 12 horas. Então, a gente aqui mostra como que você pode reiniciar, vamos dizer, não gosto muito dessa palavra que redefinir, vamos dizer, a construção do bechamel, quando você tem um velouté de frango, no qual você vai acrescentar leite, né? O uso, a base da proteína, não vitela, mas frango, mas fazendo um roux
com o caldo de frango. Mas a bechamel, gente, do jeito que está sendo feito, não só no Brasil, e às vezes eu já vi algum chefe conhecido mostrando uma bechamel se limitando a farinha, manteiga e leite, está completamente equivocado. Aqueles que fazem isso deixaram de abrir livros há muito tempo. Chefe, fale o que acha do sous vide. O sous vide, para mim, ele é um método de trabalho, um processo, na verdade, mas é um poché, não deixa de ser um poché, quer dizer, cocção dentro de um líquido. E ele facilita principalmente por cocção demorada, uns pratos que demoram a cozinhar e que tem facilidade de regeneração. Jamais eu faria um filé mignon dentro do sous vide, jamais faria um camarão no sous vide, jamais faria um filé de linguado no sous vide. Agora, para tudo que é cocção demorado e que tem uma relação com um método de cocção que se chama poché ou ragout, não é? É válido trabalhar com o sous vide. Eu volto a dizer, principalmente para os cortes que são mais demorados na cocção, onde você tem uma grande concentração de colágeno, por exemplo. Estamos falando da parte frontal dos animais como um todo. Ou, se for do peixe, aí tudo bem, um peixe gordo, um bacalhau, até eu diria um salmão, e olha lá, né? Mas não pode ser uma regra para tudo, né? O sous vide est une application d'une cuisson usando determinados elementos que a tecnologia trouxe para a gente e com controle de temperatura, tanto na hora da cocção, tanto na hora do armazenagem, tanto na hora da regeneração. E aí, de novo, tem que intervir as nutricionistas para acompanhar esse tipo de trabalho. Acha possível aplicar essa metodologia de bases para a produção de salgados artesanais? Óbvio, óbvio. Claro que sim, sem dúvida. Eu tenho alunos aqui na escola que têm empresas justamente de fabricação de salgada e que usaram os ensinamentos nossos aqui para melhorar, agilizar sua produção de salgado. E agradeço até hoje. É isso, são 8h32. É isso aí, já passou. Então, gente, até quarta-feira. Eu tenho que fazer meu fechamento, né? Para a semana que vem, vai ser dia 19 de agosto, no mesmo horário, às 8 horas, para o último episódio, da série Além da Receita. Não perde. O último, que depois eu vou junto com os alunos lá na Suíça. Tá bom? Abraço, tchau.